Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. Bom, no vídeo de hoje eu estava querendo mandar um aqui com vocês, uma conversinha sobre um tópico que é muito importante, sobre um tópico que na verdade hoje em dia virou moda, sobre um tópico que é a grande amálgama do século. Qual é? A crítica. A crítica. Percebe-se que as pessoas têm uma certa idolatria à crítica. Seja porque elas têm medo de parecerem arrogantes, ou seja porque elas querem criticar, as pessoas em geral elas idolatram a crítica. Então todo mundo tem sempre uma opinião sobre algo na sua vida. Todo mundo tem sempre uma opinião sobre algo naquilo que é o seu espaço de projeção pessoal. Todo mundo tem algo a dizer sobre algum aspecto da sua biografia que está sendo apresentado dentro de um determinado contexto de vida e que está sendo executado naquele momento. Todo mundo tem isso. Eu não vou ser hipócrita e não vou dizer que eu também não tenho. Mas o meu grande ponto é o seguinte: eu detesto a crítica. Eu odeio a crítica. Muitas das vezes, quem critica é só um inseguro que procura aprovação social. Porque ele viu naquela crítica que, ao criticar a execução do treino de um determinado sujeito, ao criticar o cronograma estético deste ou daquele vídeo no TikTok, ele consegue uma certa projeção social. Uma certa projeção social como especialista em algo. Como alguém que conhece bem o suficiente deste algo e consegue ensinar sobre este algo a você. E assim ele demonstra que, primeiro, ele tem poder em cima de você e que, segundo, ele tem um know-how que você não tem. Só que muitas das vezes, o sujeito que critica, ele é um imbecil. Muitas vezes, o sujeito que critica, ele é alguém que não tem de fato um know-how naquilo que está falando. Ele pode ser um mero espectador do TikTok que está ali fazendo uma crítica com base em determinado cronograma estético, ou ele pode ser meramente um entusiasta de academia que vai lá e simplesmente faz uma crítica com base em algum tipo de conhecimento, ou em alguma ciencinha que ele leu ali, e aí ele já acha que é o máximo, e aí ele já acha que tem todo o arcabouço de todas as teorias e de todos os estudos que já foram criados. Então, a grande questão é: onde? Onde deve se posicionar a crítica dentro da sua vida? Vamos lá, se você é aquele que critica, primeiramente eu gostaria de mandar você se fuder. Tá. Primeira coisinha. Primeira coisinha, eu gostaria que você se posicionasse, tá? Eu gostaria que você simplesmente pegasse, colocasse a mão na consciência e pensasse o seguinte: onde eu sou, ou melhor, o que eu sou para poder estar criticando alguém? Eu sou alguém? Eu de fato tenho esse know-how todo? Eu de fato tenho a capacidade de chegar e falar o seguinte: você é incapaz disso? Eu tenho a formação? Ah, a formação não serve para nada. Beleza. Eu tenho a experiência? Oh, eu não tenho experiência, eu não tentei fazer aquilo que você está fazendo, eu não entendo e nem procuro entender o que você está fazendo. Então, meu amigo, shut the fuck up. Pô, fuck you, man. Fuck you. You should fuck yourself, bitch. Isso é sério. Isso é sério. Isso é sério. E aí existe uma outra posição que é você que está criticando, muitas vezes acha-se em uma posição de poder muito maior do que a da outra pessoa. Porque a crítica, na verdade, não é nada mais do que a execução de uma posição de poder que tacitamente é estabelecida dentro de um cronograma relacional. Em outras palavras, ao se pensar a crítica, a gente precisa pensar também que existe uma relação de poder. Existe aquele que sabe e aquele que não sabe. Existe aquele que critica e aquele que é o criticado. Existe o subterfugiado e o subterfugiante.
Então, o crítico, de certa maneira, ele critica não necessariamente porque ele quer o bem do criticado. O crítico, ele muitas das vezes, eu vou dizer todas as vezes que eu critiquei, o único motivo da minha crítica foi executar uma posição de poder. Todas as vezes que eu critiquei alguém na minha vida, eu tinha uma insegurança com relação àquele assunto. E aí, o que que eu fazia? Eu pegava e criticava a pessoa, visando estabelecer uma relação de poder para com ela e assim me sentir melhor comigo mesmo. Essa é a grande esteira e a grande amálgama de grande parte das críticas. Porque se você for observar, os grandes mestres não criticam. Os grandes mestres conduzem. Os grandes mestres raramente são aqueles que vão simplesmente pegar e não oferecer ajuda durante a crítica. Os grandes mestres raramente vão tecer comentários ad hominem, ao homem. Os grandes mestres geralmente jamais vão tecer ali uma infraestrutura de destruição. Os grandes mestres, na verdade, eles vão simplesmente pegar e ensinar, porque eles sabem a posição e a importância daquele conteúdo que eles conhecem. Então, assim, ao se criticar alguém, você tem, primeiro, uma posição de poder e, segundo, uma posição de insegurança. Por isso, eu oblitero a crítica. Por isso, a crítica ela pode ser considerada como um prolapso. Um prolapso é uma condição clínica onde há o enfraquecimento dos músculos do diafragma pélvico, e com base nesse enfraquecimento dos músculos do diafragma pélvico, as vísceras, pode ser o útero, pode ser o intestino, pode ser os dois, as vísceras, muitas grávidas têm prolapsos justamente pelo fato de que é um bebê, são extrusadas ali da cavidade peritoneal, ou seja, elas saem, né. Então você tem ali uma víscera que é protusa, uma víscera que é jogada para fora. A crítica nada mais é do que isso, uma víscera podre que simplesmente precisa ser jogada para fora. Então, meu amigo que critica, critica e critica, coloque a mão na sua consciência. Eu estou aqui te criticando. Tu és uma víscera podre. Eu aqui inseguro e pensativo com base nas críticas que eu tomo o tempo todo, eu venho a pensar que você, pequeno sujeito, assim, eu tô fazendo aqui uma atividade proláptica. Eu sou um pedaço de víscera podre que simplesmente pega e sai da cavidade e fica aqui externando no YouTube. Mas pelo menos na hora da consagração social e na hora do relacionamento, eu tento evitar isso. Ou melhor, eu tento ironizar a própria crítica. Porque ironizando a própria crítica, a gente transforma o discurso de poder do outro em um mecanismo de chacota. Porque nada mais, nada menos do que uma chacota para destruir aquele que outorga a si mesmo a posição social de ser melhor. É uma tristeza, é uma lástima, é uma corrupção absoluta do espírito humano ver pessoas cada vez mais criticando as outras sem serem nada, nada. É uma completa, completa, um completo nojo, um completo ranço. A crítica ela é puramente destrutiva. Ela constrói uma autoconfiança e, ao mesmo tempo, ela faz questão de destruir os relacionamentos. Muitas das vezes, a crítica ela é invasiva, não pedida. A crítica ela é um assédio dialógico em que você simplesmente está preso. E ai de tu, se tu criticares a crítica,
Ai de tu, se tu fores o contra-revolucionário deste mundo de revolucionários. Ai de tu, porque tu eres um degenerado. Tu mereces o meu ensinamento. Então, assim, a crítica é nojenta. E eu vou encerrar o meu vídeo com essa frase. Não critique, caso você não tenha uma posição social capaz de promover mudança ao criticar. Então, quando você critica, você tem que saber muito bem qual é o resultado daquela crítica dentro do horizonte da sociedade. Se a sua crítica jamais for adicionar algo, se a sua crítica jamais for colocar algo, se a sua crítica jamais for imputar algo, eu sugiro fortemente que tu busques um psicólogo. Porque criticando é que a gente cessa estas críticas.